Olá a todos, estamos dando início a mais um estudo bíblico aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Como você já sabe, estamos seguindo a série deste ano, a Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 22 de outubro, queremos dar início a um novo livro do Novo Testamento, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos juntos? Iniciando pela introdução a esta carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, portanto, é direcionada aos cristãos da cidade de Corinto. Possui 16 capítulos. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo, com a intenção de ensinar os cristãos sobre a união, a natureza dos dons espirituais e a importância de tomar o sacramento. O tema do livro é Paulo ensinar que Jesus cumpriu a lei de Moisés e ressaltar a importância de observar as leis de Deus. O contexto histórico foi que Paulo escreveu a epístola de 1 Coríntios próximo do fim de sua visita a Éfeso, que durou 3 anos, provavelmente entre 55 ou 56 depois de Cristo. A motivação de Paulo foi que depois que ele fundou a igreja, surgiram muitas brigas e divisões. E nesta carta, Paulo incentiva a união e o amor. Paulo também ressalta a importância da santidade, afinal, o corpo é o templo do Espírito Santo. A cidade de Corinto e o nascimento da igreja é importante ressaltarmos, pois a cidade grega de Corinto foi um dos centros econômicos e culturais mais promissores de toda a Grécia antiga. Através das pregações de Paulo, nasceu a igreja em Corinto. E um resumo desta epístola está, conforme nós podemos observar, aqui neste slide em 4 partes. Introdução e divisões, capítulos 1 a 4, os problemas na igreja, capítulos 5 e 6, os conselhos de Paulo sobre o matrimônio, dons, ressurreição de Cristo e diversos outros temas, capítulos 7 a 15, recomendações finais no capítulo 16. Lembrando sempre que nós gostamos de recomendar aquele vídeo introdutório a qualquer livro bíblico do grupo The Bible Project. E este vídeo, também da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, está aí recomendado. E nesta divisão do The Bible Project, temos uma divisão um pouco diferente, constituída por 5 a 6 partes. Dos capítulos 1 a 4 trata das divisões, dos capítulos 5 a 7 dos problemas na igreja de Corinto, especialmente sexuais, dos capítulos 9 e 10, questões relacionadas à comida sacrificada a ídolos, se poderia ser comida ou não. Os capítulos 11 a 14 temos em foco os dons espirituais, o capítulo 5 a ressurreição e o 16 o epílogo, a finalização desta carta. Antes de adentrar propriamente no texto, só fazendo aqui um comentário, que Corinto, ou a igreja de Corinto, sempre foi sinônimo de problema. Nós vamos observar ao longo desta carta que havia problemas bem cabeludos, bem difíceis mesmo, que Paulo teve que lidar. Mas é importante também ressaltarmos que a igreja de Corinto não é a única problemática. Todas as igrejas têm problemas, têm dificuldades, têm sofrimentos. Por quê? Porque tem pessoas e nós somos pecadores. Às vezes a gente se escandaliza com algumas coisas aqui em Corinto ou nas epístolas de Paulo aos Coríntios. Isso é na verdade, muitas vezes algo até meio hipócrita da nossa parte, né? Problemas que estão aqui, que eventualmente nós não temos na igreja hoje, olha, com muitas exceções, porque a maioria dos problemas que nós temos na igreja de Corinto, nós temos os mesmos problemas hoje, só que de formas diferentes. Certo? Agora, sem mais delongas, vamos à leitura dos 4 primeiros capítulos, iniciando pelo capítulo 1, onde temos vários destaques: prefácio, saudação, ação de graças, exortação à unidade, a mensagem da cruz, a vocação dos santos. Vamos à leitura na Nova Almeida atualizada. E, sempre lembrando, são 31 versículos.
Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de que cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eis o capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele inicia com prefácio, com a saudação, com a ação de graças, que são peculiares às cartas de Paulo. Aqui não ressaltamos grandes destaques. Agora, o próximo ponto, já na exortação à unidade, nós podemos dizer que só cabe à igreja de Corinto? É certo que não. Lá tinha os partidos. Alguns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E aí Paulo fica muito incomodado com isso. Será que Cristo está dividido? Vai questionar Paulo. Parem de se dividir. Não há como uma igreja subsistir por meio de divisões em partidos. Por isso que volta e meia nós precisamos ressaltar: a democracia
é um mal necessário para o mundo, de todos os sistemas de governo, dos sistemas políticos, é o menos pior, porque todos os outros são piores ainda. Mas em uma igreja, a democracia pode destruir uma igreja. Por quê? Há partidos, há divisões, e a igreja não fica unida. Por isso, quanto mais nós pudermos evitar divisões, é melhor, para que possamos manter a igreja sempre íntegra e não dividida. Depois ele vai ressaltar a mensagem da cruz, que é loucura para os que se perdem, mas é salvação para aqueles que creem. E por fim vai falar da salvação, ou da vocação, melhor dizendo, dos santos. Quem são os santos? Eis a questão. Quem são os santos? Eu pergunto a vocês. Eu vou retomar a essa questão lá quando nós formos retomar os capítulos, né? Para finalizarmos este estudo. Então vou aqui anotar, para eu não me perder, que nós vamos tentar voltar a essa questão. Quem são os santos? E eu quero ressaltar neste capítulo 1 também algo a respeito da pregação. Ok? Vamos ao capítulo 2. No capítulo 2, nós temos como destaques a mensagem a respeito do Cristo crucificado e a sabedoria de Deus. Vamos à leitura dos 16 versículos. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conhece a mente do Senhor para que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo, então, aqui está falando qual é o foco da sua mensagem. O foco da mensagem de Paulo não é a sabedoria humana, é a sabedoria de Deus. Por isso ele diz no versículo 4 que a minha palavra, a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria. E às vezes nós queremos cair nesta tentação. Olha, nós precisamos de uma linguagem mais persuasiva para podermos encher a igreja, para que mais pessoas sejam atraídas para a igreja. Não! A mensagem que temos é única e a mesma, é Cristo. É a pregação da sabedoria de Deus e não da sabedoria
o manda. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, vai dizer Paulo no versículo 12, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E eu pergunto a vocês, o que por Deus foi nos dado gratuitamente? Essa é a questão que eu quero retomar depois lá no final. O que por Deus nos foi dado gratuitamente? Certo? Lembrar que o destaque do capítulo 2 é exatamente o Espírito Santo. Porque a sabedoria de Deus só pode ser acessada por intermédio do Espírito Santo, do Espírito de Deus. De outra forma, esqueçam, não é possível. Ok? Vamos então ao capítulo 3, onde nós temos como destaques cooperadores de Deus e a sabedoria humana sem valor. Vamos à leitura dos 23 versículos que dizem assim: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como as pessoas espirituais, e sim como as pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Eis a leitura do capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nessa leitura, então, está em evidência, em destaque, o fato de que Paulo e todos os cristãos são cooperadores. Nós devemos ser cooperadores de Deus. A nós não cabe a fama, a nós não cabe o prestígio, a nós não cabe os elogios, independentemente se pregamos a palavra, se tocamos um instrumento no culto, se nós ajudamos em alguma tarefa na igreja, se fazemos parte da diretoria da igreja. Não é a nós que cabe os louros, a fama, os elogios, os tapinhas nas costas. Nós somos apenas cooperadores. Por que será que Paulo falou que só poderia dar leite e não comida sólida para os coríntios?
Por que leite e não comida sólida? Essa é uma questão que eu quero desenvolver na retomada dos ensinamentos, certo? O que está em evidência aqui no capítulo 3, mais uma vez, é o fato da sabedoria humana ser sem valor. O que vale, de fato, é a sabedoria de Deus. Vamos ao último capítulo, capítulo 4, onde nós temos como destaque ministros de Cristo. Vamos à leitura dos 21 versículos, e dizem assim: Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que nós também viéssemos a reinar com vocês, porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora, sofremos fome, sede e nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. E até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los, como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa, eu enviarei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com um amor e espírito de mansidão? Eis a leitura do capítulo 4, onde está em evidência os ministros de Cristo. E a questão para nós discutirmos na retomada é a seguinte: o que é ser ministro? O que é ser ministro de Cristo? O que você acha? Vimos então aqui no capítulo 4 que os apóstolos estavam se arrebentando, né? Porque aquela sequência ali chega a dar arrepios, né? Nós somos fracos, a partir do versículo 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados, nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa, nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, e quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. E até agora,
temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória do mundo. Você quer saber o que significa ser cristão? O que significa servir a Deus? É só ler 1 Coríntios 4, 10 a 13. Está pronto? Eis a cruz que nós temos a carregar. Alguns mais, outros menos. Mas perceba, por que Paulo tem que escancarar a realidade? Por que Paulo tem que ser curto e direto, objetivo e até meio grosso com eles? Porque lá no final Paulo vai dizer, como é que vocês querem que eu volte aí? Com um chicote na mão para arrebentar com vocês? Ou com amor? É claro que é com amor que eles querem, né? Mas para isso eles precisam merecer o amor. Ou eles vão ter que levar castigo, repreensão de Paulo. Por quê? Porque eles querem aparecer. Porque eles querem ser melhores. Porque eles querem ser colocados num pedestal. É isso que significa ser ministro de Cristo? Retomando os ensinamentos. Lá no capítulo 1, a questão para retomarmos é quem são santos? Se você crê em Cristo, assim como eu que creio em Cristo, eu sou santo, você é santo. Fomos escolhidos, separados, consagrados por Deus. E o que nós faremos com a nossa santidade? Serviremos, certo? E aí no capítulo 1, o apóstolo Paulo está destacando a pregação. Pregamos a Cristo o crucificado. É interessante isso, né? Já parou para pensar que Cristo foi crucificado uma vez lá na cruz, onde de fato os pregos atravessaram o seu corpo, as suas mãos, os seus pés, atravessaram o seu corpo. E a cada pregação em que Cristo está sendo colocado em evidência, pregação de verdade, não pregação de coisas do mundo, materiais, teologia da glória, essas besteiras, isso não é pregação. Pregação de Cristo. Cristo está sendo pregado. Novamente. Ainda que de uma forma figurativa. Figurada. E somente assim nós podemos ser sábios. Pela pregação de Cristo. No capítulo 2, a questão para retomarmos é o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que por Deus nos foi dado gratuitamente? Aquilo que nós temos de mais valioso. É aquilo que não custou um centavo para nós. Esqueça, casa, carro, bens, materiais, isso não vale nada. Porque tudo fica aqui. Mas a fé que você tem em Cristo, a salvação que você recebeu de Cristo, a fé que foi criada em você pelo Espírito Santo, tudo isso foi de graça. Tudo isso foi nos dado por Deus. No capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer que está dando leite e não comida sólida para os cristãos de Corinto. Por quê? Por que muitos cristãos hoje, nas nossas congregações também, precisam de leite e não de comida sólida? Porque ainda não estão preparados para a comida sólida. Ainda não estão preparados para o capítulo 4, para a realidade de que ser um ministro de Cristo é sofrer. E aí, tem que ficar no leitinho. Não dá para dar comida sólida. Você vai querer permanecer no leitinho? Eu não. Vamos à comida sólida. Vamos à carne. Ou se você, de repente, é vegano, vegetariano, vamos àquele prato de salada lindo, maravilhoso. Vamos parar de beber leite. Precisamos de evolução. Precisamos de maturidade. Só Cristo vai nos dar isso. Só a palavra vai nos dar isso. É por isso que nós estamos aqui. Chega de leite. É hora de comida sólida. Vamos enfrentar a realidade. O que é ser um ministro de Cristo? Ah, isso é coisa de pastor. Isso aí os pastores já foram para o seminário, a igreja já paga o pastor para ser ministro.
Todo cristão é chamado a ser um servo de Cristo. Ser ministro nada mais é do que ser um servo. É servir. Servir a Cristo servindo ao próximo. Por isso, estimado irmão, estimada irmã, tudo isso que Paulo traz na carta de 1 Coríntios, que começa de uma forma brilhante, mas também porrada, é porrada pra cima da gente. Chega de leite. Vamos à comida sólida. Vocês já estudaram comigo o Antigo Testamento, já estudaram comigo os Evangelhos. Nós já conhecemos o que Cristo fez por nós, nós já sabemos que as coisas que valorizamos nesta vida e neste mundo não têm valor. E nós vamos continuar vivendo a nossa vida da mesma forma. Nós vamos continuar colocando o reino de Deus por último. Nós vamos continuar deixando as coisas de Deus de lado. Que Deus nos abençoe a vivermos diferente, a agirmos diferente, a sermos servos. Espero que este estudo tenha feito sentido para você, assim como fez para mim. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. E retornaremos amanhã com mais 4 capítulos da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.